Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade à nossa aula de vacina. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre outros tipos, né, de imunobiológico. Hoje a gente vai falar sobre imunobiológico, né, é a vacinação combinada contra difteria e tétano, né, que é uma doença grave, né, pode levar o paciente a óbito. Então, o que é, né, a vacina? Existem dois tipos de vacina contra difteria e tétano, né? É a vacina tipo adulto, né, ADT, vacina dupla tipo infantil, ADT, né? Ambas é a mesma coisa. Lembra que na aula passada que a gente falou, né? Em alguns casos a gente vacina a criança contra ADT, não ADTP, né? Que nem a gente já falou na outra aula. A nota, né, a vacina dupla tipo infantil contém a mesma quantidade de toxoides tetânico e diftérico que a tríplice, né, que é a DTP. Já que a dupla tipo adulto, né, contém menor quantidade de toxoide diftérico. Então, a vacina infantil, né, como ela é mais indicada, né, nos casos quando o paciente tem alguma contraindicação, a gente vai vacinar DT infantil, né, que contém a mesma quantidade de toxoide. Já a dupla adulto não, né, já contém uma menor. Por isso que a gente sempre vai dar o reforço do adulto, por causa desse detalhe, né, dele contém o menor número de toxoide diftérico. Quais são as indicações, né, para vacina? A DT é indicada para crianças a partir de 7 anos de idade, né? Adolescentes e adultos que não tenham recebido a vacina DTP, né? Ou a dupla tipo infantil, ou cujo estado imunitário seja desconhecido. É igual eu comentei lá, né? Se a criança completou 7 anos de idade, né? Ela não pode mais tomar a DTP, então ela vai tomar a DT. E aí, no caso, quando se, muitos casos, a criança ainda não tomou a vacina, não iniciou o calendário vacinal, a gente não vacina mais contra a DTP, né? A gente vai vacinar só contra a DT, que é a difteria e tétano, né? Que é as duas combinadas. E quando também acontece, né, da pessoa perder sua carteirinha de vacina, né? E não conseguir o ficha espelho, não conseguir comprovar que esse paciente já tomou, né, esse imunobiológico, eu vou ter que iniciar de novo, né, o calendário vacinal. Então, mesmo eu iniciando, eu não vou dar a DTP, né, eu vou dar a DT, né, que é a difteria e tétano. A vacina dupla tipo infantil, né, ADT, indicada em crianças até 6 anos e 11 meses de idade que tenham contraindicação, né, médica formal de receber o componente Pertussis da vacina tríplice. Então, se ela tem alguma contraindicação, né, porque ela não possa tomar a tríplice viral, no caso, que ela consiga comprovar o que o componente tem alguma reação adversa, aconteceu que a criança convulsionou, a criança teve temperatura muito alta. Então, isso dependendo da contraindicação, né, de receber a DTP, eu vou administrar a DT, né, que é a difteria e tétano. A vacina monovalente contra o tétano, toxoide tetânico, né, ATT, é indicada excepcionalmente na falta da dupla tipo adulto, que são aquelas vacinas, né, o imunizante que são para somente uma patologia. Então, se ela é monovalente, ela é eficaz apenas para uma única patologia.
Aí eu só vou vacinar esse paciente com a TT, né, que é a toxoide tetânico, na falta da DT, né? Mas aí ela não vai combater a difteria, né? Ela vai combater somente o tétano, porque ela é monovalente. Doses em intervalo. Vacina dupla tipo adulta DT, 2 doses com intervalo de 2 meses, mínimo de 4 semanas. E a terceira dose 6 meses após a segunda. Ou 3 doses com um intervalo de 2 meses entre elas, mínimo de 4 semanas. A vacina dupla adulto infantil ADT é seguir o esquema referente à vacina tríplice viral, né, que daí é a DTP. Então aqui serão os intervalos, né? Fiz a vacina, dei 30 dias, fiz a segunda dose, né? Aí dou mais 30 dias, faço a segunda, ou seja, para você dar a terceira dose, né? Já deu quase 90 dias, né? De, de intervalo, ou seja, 12 semanas, né? A gente tem que seguir esse esquema certinho. Não há necessidade de recomeçar o esquema se houver atraso no intervalo entre as doses. Então, se eu vacinei a criança, ela não veio depois das 4 semanas, ela veio depois de 12 semanas. Então, eu não preciso revacinar de novo, né? Não tem a necessidade de começar o esquema. Eu dou continuidade aonde eu parei. Então, eu vou dar continuidade ao esquema da vacina que eu já tinha feito. Doses de reforço. Todas as pessoas a partir dos 7 anos de idade que tenham recebido vacinação básica e reforço da DTP ou ADT infantil ou ADT adulto deve receber reforços da dupla tipo adulto, né, ADT, a cada 10 anos. Sugere-se as idades de 15, 25 e 35 anos, o que facilita a memorização. Então, a cada 10 anos, né? Então, por isso que a gente fala, completou 15 anos, vai tomar a vacina dos 15 anos, né? Que é a difteria e tétano. Depois com 25, depois com 35, né? É mais ou menos, a gente seguindo mais ou menos esse esquema, é fácil da gente memorizar. Doses de reforço, vias de aplicação intramuscular, né, IM, em região do deltoide, ou do glúteo, ou do vasto lateral da coxa. Então, a gente tem esses 3 locais para administrar. Geralmente, no adulto, a gente vai administrar no deltoide, né? E criança, a gente tem a opção do glúteo vasto lateral da coxa, né? Onde tem mais músculo para você poder administrar. Que criança geralmente tem o bracinho bem fininho, então você vai procurar regiões que você consiga introduzir a agulha que não encoste no osso, né? Então, a gente, falando assim, a gente até dá um arrepio, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então, a gente tem que ir aonde tem mais músculo para a gente poder introduzir bem a agulha, porque é profundo. Conservação da vacina em geladeira de 2 a 8 graus. Então, mantenho conservado nessa temperatura. Aí a gente vai na parte de vacinação de gestante, né? Que a difteria e teto também é importante, né? Para o calendário da gestante. Gestante previamente vacinadas, né? Que já tomaram a vacina, já tem as suas doses de vacina, tem a sua carteirinha completa. Na gestante que previamente recebeu 1 ou 2 doses de vacinação contra tétano, né? Ou ADTP, ou ADT infantil, ADT adulto, ou ATT, né? Taxoide tétano, deve-se aplicar 2
ou uma dose de vacina a fim de completar 3 doses. Então, se ela tomou só uma, eu vou completar a caderneta dela para que ela tenha as 3 doses. Então, isso é importante a gente fixar. Quando a gestante já estiver vacinada com pelo menos 3 doses, aplicar apenas uma dose de reforço. Caso já tenham passado 5 anos ou mais desde a última dose, a gestante não previamente vacinada. Então, aqui, né, eu vou vacinar essa gestante só se caso ela tenha dado o prazo, né, de 5 anos ou mais, né? Abaixo disso, não se recomenda a vacinação, segundo o PNI. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também, né? De estar tendo esse devido cuidado, né? Com a carteirinha do gestante. O esquema na gestação para a adequada profilaxia do tétano neonatal compreende 2 doses da vacina duplo tipo adulto, né? A primeira dose pode ser administrada precocemente na gestação, a segunda dose com um intervalo de 2 meses entre elas, né? De 60 dias no caso, né? No mínimo, sendo 4 semanas. Então, o recomendado é de 2 meses, né, 8 semanas, e no mínimo 4 semanas, né, que é o recomendado pelo PNI. Então eu tenho que tomar esse cuidado também. E preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto. Então, eu não posso vacinar essa criança se ela, no caso, ela for nascer sexta-feira ou segunda. Eu não posso estar realizando a vacinação dessa gestante. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado também, eu tenho que ter isso em mente, né? Que eu tenho que vacinar ela 20 dias antes da data provável do parto para fazer efeito, né? Para que eu não tenha o tétano neonatal, porque eu não passo para a criança, que o RN já nasça com a doença. Então, eu vou realizar essa profilaxia, né? Que é medicar antes que a doença se instale ou se desenvolva. Para a adequada proteção da mãe e prevenção do tétano neonatal em gestação futura, caso tenham sido aplicadas apenas 2 doses, é importante a aplicação de uma terceira dose, que deve ocorrer 6 meses após a segunda dose. Então, é igual a gente respeitando os intervalos lá, né? Que a primeira dose, né, com 30 dias, depois a segunda dose com mais 30. Então, a gente respeitar bem esse prazo, né? Respeitar bem esse intervalo de 60 dias para que eu possa administrar essa terceira dose. Não foram relatados eventos adversos para o feto em decorrência da aplicação de toxoide diftérico e tetânico em qualquer fase da gestação. Então, essa nota é importante, né? A gente pode vacinar a gestante tranquilamente, a gente não corre o risco, né, de que a criança desenvolva a doença ou a mãe, né, realize um aborto espontâneo. Então, isso é importante a gente saber para a gente poder orientar também para que fique bem certo, bem corretamente, certo para que a mãe não fique em dúvidas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a profilaxia do tétano, né, após o ferimento. Profilaxia é o termo que a gente utiliza para denominar, né, as medidas que a gente vai utilizar na prevenção ou atenuação da doença, né? A gente vai prevenir para que a doença não se desenvolva.
Vou fazer uma limpeza do ferimento com água e sabão e desbridamento profundo, se necessário, o mais rápido possível. O que é esse desbridamento? Eu vou realizar, né, uma limpeza, pode ser com soro, com água oxigenada, com qualquer outro tipo de líquido para a gente poder fazer uma remoção, uma limpeza, né, nesse ferimento o mais rápido possível, para remover todo tipo de sujidade, né, corpo estranho que possa estar presente nesse ferimento. Então, se tendo a necessidade, eu vou fazer essa limpeza profunda, né, desse ferimento. Não há indicações para o emprego da penicilina benzatina, né, que é a bezetacil, não tem a necessidade de eu encaminhar o paciente para tomar essa bezetacil. O uso de outros antibióticos não tem valor comprovado, ou seja, se fez o ferimento, né, aí fica por conduta médica, mas cientificamente não há comprovação que esse antibiótico vai ser tão eficaz, né, para a profilaxia do tétano. Então, ele pode tomar um antibiótico às vezes, né, caso o ferimento tenha sido feito por algo enferrujado, algo muito sujo, né, ou o corte seja muito profundo, né, pegou parte de músculo, comprometeu alguma coisa, aí a conduta é diferente, aí o médico pode se haver a necessidade, né, dele estar empregando essa antibiótico terapia para esse paciente, mas em casos mais leves não tem a necessidade. A necessidade de vacinação contra o tétano com ou sem imunização passiva, né, que ele já tenha recebido a imunização, depende do tipo e condições do ferimento, igual já comentei. Se for profundo, né, pegou muito músculo, teve muito contato com terra, alguma coisa, aí a gente se indica, né, um reforço, né, para o tétano. Assim como da história de imunização prévia. Então, aí vai depender muito. A gente sempre orienta o paciente. Se ele não tomou todas as vacinas ou ele não tem certeza que está em dia, dá dando um pulinho no posto de saúde com a carteira de vacina para ver se está tudo em dia, né? Como a gente fala, o seguro morreu de velho, então sempre bom dar uma reforçada, né? Que vai que, né, o paciente seja o premiado. Então a gente não custa a gente orientar a estar indo ao posto de saúde para ver se está em dia, né? Se as vacinas está tudo ok. Aí aqui a gente encerra então a aula de hoje. Dúvidas estou à disposição de vocês. Então não tenham medo de perguntar, não tenham medo de ter dúvida, tá? Estou sempre à disposição. Boa noite, uma boa aula a todos.